Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que o Senhor abençoe muito você com a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Vamos buscar a Deus, dar as primícias a Ele. A Bíblia diz: invocai o Senhor enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Se Deus tem buscado por você, e Ele tem, não fique aí parada, esperando sei lá o quê. Corra para os braços do Senhor. O ano não acabou. Tem muita coisa para a gente fazer e viver em Deus ainda. E nós vamos viver. Nós vamos viver. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 15. Vamos ler no 4 em diante. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Esta promessa é para mim e para você. Porque está escrito: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Conforme a promessa. E se você acredita, se você crê, se você possui na tua vida, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Eu gosto de bater sempre que Deus não nos abençoa porque nós merecemos, mas porque nós cremos. Não é porque você é bom. É porque você manifesta a fé. Compreendeu? Então, muitas pessoas não têm vivido o melhor de Deus, as promessas do Senhor. Muitos têm ficado anos à margem da abundância, porque até hoje não entendeu: peraí, se eu estou em Cristo, eu sou descendente de Abraão. Eu sou herdeiro conforme a promessa que Deus fez a Abraão. Então o Senhor prometeu a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que o Senhor abençoaria de todas as maneiras. E muitas pessoas não têm vivido aquilo que é promessa de Deus. Porque não crê. Porque, na verdade, crê num Deus que está o tempo todo pesando suas vidas, cobrando. Muitas pessoas vivem uma fé sem paz, sem alegria, sem prazer. Quantas pessoas eu encontrei ao longo da vida que não desfrutam da sua vida cristã, sabe? Se sentem aprisionadas, escravizadas. Mas por quê? Porque creem num monte de coisas, mas não naquilo que foi prometido. Elas não vivem uma vida espiritual confortável.
É como se tivessem usando os sapatos com um número menor. Você calça 37, compra um 35, por exemplo, 36, vai ficar apertado. E não tem nada pior do que um sapato apertado. Não tem conforto. Eu, por exemplo, se o sapato me apertar, já era, não quero. Ele pode ser bonito, do jeito que for, mas eu não quero. Eu quero conforto nos meus pés. Então eu quero servir a Deus com paz. Eu quero uma vida espiritual confortável. Eu não quero viver uma vida pesada, escrava, amarrada, cheia de acusações e sempre sobressaltada. Não. Eu quero uma vida de paz, de alegria. Eu tenho Jesus. Eu tenho direito a ser feliz, bem-humorado. Feliz. Eu tenho direito a ser feliz, bem-humorado. Uma pessoa realizada. E muitos não são realizados. Andam com Deus, mas não são realizados. Porque, na verdade, a ideia é que se ande, que se está andando com Deus, mas muitos não estão andando com Deus. Estão andando com a religião, com as regras, com um fardo, porque a religião é fardosa. Mas o próprio Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve, mas o da religião é fardoso. Então, muitos não creem nisso aqui. Vivem doentes, vivem na miséria, vivem uma vida escassa, cheia de privações, porque não creem que podem pedir a Deus. Não creem que podem possuir as promessas de Deus. Mas sim, sempre tudo muito amarrado, difícil, e sempre falando, é uma luta, e é uma luta, e é uma luta. Porque é uma luta. Quanta tribulação, quanta aflição. Bispa, mas não há aflições, tribulações? Tem, mas nós vencemos. Então, o que Deus falou aqui? Eu vou abençoar vocês para que não haja pobre no meio de vocês. Eu não quero que haja pobreza no meio de vocês. Está aqui, ó. Somente para que entre vocês não haja pobre. Eu não quero pobreza, miséria na vida de vocês. Eu não quero. Mas está aqui, ó. Mas eu vou prosperar e vou dar a terra a vocês e vou abençoar ricamente. Tudo que vocês têm que fazer é me obedecer. Se vocês me obedecerem, não tem erro. Eu vou abençoar a vida de vocês. Tudo que você tem que fazer é obedecer a Deus. Não é obedecer à religião ou às doutrinas fabricadas por homens. O fardo da religião, que é pesadíssimo, é a Deus. É viver uma vida cristã com liberdade em Deus. Não é liberdade para pecar, é liberdade para ser feliz, para ter paz. Entendeu? Não o tempo todo aqueles olhares acusadores e que estão o tempo todo julgando. Você é de Deus, você não é de Deus. Você faz isso, você vai para o inferno. Tem gente que não tem paz. Tem gente que a religião escravizou a vida dele. Qualquer coisa, acabou a paz, acabou a alegria. É só censura. E acusação de cá. E mais peso de lá. Deus não tem isso para você, não. Deus não tem, não. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você pode ser uma pessoa feliz, bonita, bem-sucedida. Entendeu?
realizada. Uma pessoa realizada, você pode. Você pode ter uma vida abençoada nesta terra e manter seu nome no livro da vida e morar no céu. Você pode. Então, muitas pessoas pararam de estudar, porque a religião é verdade. Acredite o senhor, a senhora. Quantas pessoas já pegamos que pararam de estudar porque as doutrinas religiosas, o fardo religioso, diz que era pecado. Pecado. Quantas pessoas que não cuidam da aparência porque o fardo religioso estão sobre elas e as doutrinas religiosas de homens dizem que elas não podem. Elas não podem cuidar da aparência. Elas não podem. Se elas estiverem de bom humor, não pode. Tem que estar carrancudo. Não pode. Isso tudo é uma... Não há inteligência em nada disso. Isso tudo leva as pessoas a um único ponto. A escravidão, a tristeza. Entendeu? Deus não quer você na miséria. Coloque isso aí na tua cabeça. Você triste, amargurado. Deus não quer que a tua vida seja uma vida amarrada. Entendeu? Talvez foi colocado na tua cabeça que você não pode buscar pela tua cura, pela tua prosperidade, pelo teu sucesso profissional. Você pode. Talvez foi colocado na tua cabeça que você tem que aceitar o pior, a miséria. Isso é mentira da religião. Isso é antigo. E isso, o fundamento disso é totalmente religioso. Isso não tem nada a ver com Deus. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contudo que obedeçam em tudo ao Senhor e põe em prática o que ele tem ensinado. O Senhor deve ser a sua prioridade. Você busca o Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas podem vir para a tua vida. E virão. E você tem direito a vivê-las. Você tem direito. Coloque isso na tua cabeça em nome de Jesus. Você tem direito de viver uma vida abundante e plena. Você tem direito à promessa da cura, viver a sua cura, a sair dessa miséria, se de repente você está desempregado, da miséria, com a vida escassa, com a sua família destruída. Você tem direito a uma restauração. Você não tem que aceitar. Não tem que aceitar. Deus nos chamou para ser cabeça, não cauda. Está escrito aqui, ó, vocês dominarão, mas não serão dominados. Vocês terão para emprestar, mas não vão tomar emprestado. Se você tem tomado emprestado, está errado. Se você tem sido dominado, está errado. Se você tem sido cauda, está errado. Porque a palavra é que você vai ser cabeça. Vai dominar. Vai ter para emprestar. Entendeu? Vai ter mais do que o suficiente. É isso aí. Você está vivendo outra coisa, está errado. E normalmente as pessoas que estão vivendo assim em Deus estão porque creem mais no fardo religioso que foi imposto, na escravidão das doutrinas religiosas, do que nas promessas de Deus. Vamos, se livra de tudo isso e creia nas promessas de Deus. Possua as promessas de Deus para a tua vida. É isso que você tem que fazer. Você precisa olhar para Deus, para as promessas de Deus e possuí-las na tua vida. Entendeu? Você precisa viver as promessas de Deus. E se livrar de todo esse domínio religioso e que vive só para... que tem sido usado só para escravizar. E deixar as pessoas amarguradas e algumas até vacinadas contra Jesus. Porque tem gente que hoje já não quer nem ouvir falar de Cristo, porque a visão que tem do evangelho é de um povo
miserável, um povo sem inteligência, sem cultura, um povo feio, um povo... Essa é a visão, entendeu? Um povo que ninguém quer ser. Mas não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus, não. Não é isso, não. Quem tem colocado pessoas nessa situação é o fardo religioso, são os ensinamentos religiosos, que na verdade não acrescenta nada, mas só escandaliza. Se livra disso na tua vida aí. Você tem direito à liberdade e a desfrutar das promessas de Deus, a servir a Deus e a desfrutar do poder de Deus. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como era a sua vida, como estava a sua vida antes de você chegar no ministério Mudança de Vida? Bom, bispo, alguns já conhecem, mas eu trabalhava, tinha um salário de 12 mil reais, estava morando em São Paulo, e perdi meu emprego e vim para São José do Rio Preto, porque a minha família é daqui. E aí nós passamos por algumas dificuldades, porque tive nome difamado, caluniado e não consegui arrumar emprego. Fiquei 1 ano e 8 meses desempregado. 1 ano e 8 meses desempregado. E não foi falta de procurar? Não foi falta de procurar. Ia para as entrevistas, as pessoas analisavam o currículo, via que o currículo era bom, mas não davam retorno. Até que um belo dia eu descobri o que estava acontecendo. Mas antes disso, chegou um dia que eu falei, bom, dá um basta. Não tinha nada, não procurava nenhuma igreja, nada. E eu entrei por aquela porta, eram as 3 horas da tarde, e um pastor me atendeu, eu expliquei o que estava acontecendo. E ele pediu para que eu pudesse vir às reuniões. E comecei a vir às reuniões. O Tadeu já havia me convidado, né? E aí, numa dessas reuniões, principalmente as buscas do Espírito Santo, tocou no meu coração, foi quando o senhor estava fazendo aquela reforma, que o senhor pediu uma ajuda para a reforma. E nós não tínhamos, nós estávamos só com a reserva. Né? Eu lembro que nós estávamos com 3 cheques, e eu dei um cheque para o senhor para fevereiro ainda, que eu falei, o senhor olhou e falou, essa aqui é a tua reserva? Eu falei, é. Aí, você estava desempregado? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. E quando você me deu aquele cheque, você estava desempregado? Estava desempregado há 1 ano e 8 meses, e ressalto que foi a época que eu melhor dormi na minha vida, quando eu estava vindo naquela época na igreja, que eu fiz as ofertas com Deus, e a igreja abria aquela hora, às quarta-feiras, 3 horas para fazer oração, e a gente vinha também às 3 horas para orar. E aí eu entreguei a oferta para o senhor, eu lembro que o senhor ficou até sem jeito de pegar. Eu falei, você tem certeza disso? Eu falei, você tem certeza disso? Tenho certeza disso. A esposa junto, eu falei, vocês têm certeza disso? Ela chegava a derramar lágrima, tenho certeza disso. Olha o passo de fé, olha a atitude. Resumindo, a partir daí... A partir daí, bom ressaltar, bispo, porque assim, a companheira nesse ponto aí foi fundamental, porque nessas horas, geralmente, a esposa a tendência é abandonar o marido. A minha ficou comigo até o final. Aí o senhor virou, catou o cheque, o senhor olhou e falou assim, Deus vai te abençoar e a porta vai se abrir rapidamente. Na outra quinta-feira, eu voltei empregado de Goiânia, que eu trabalho com a indústria farmacêutica, e eu entrei num laboratório nacional, e eu tinha vindo de uma multinacional que era muito grande. Aí eu voltei empregado. Aí eu comentei com o senhor falou, eu falei que ia acontecer, você fez votos grandes com Deus. Aí fiquei 8 meses nessa empresa e fui, né, fazendo, buscando, como o senhor vinha orientando a gente, tá sempre nas reuniões. Aí quando passou 8 meses, surgiu uma proposta. Um amigo meu ligou para mim e falou, você não quer voltar para trabalhar na multinacional? Só que a vaga é aqui em São Paulo. Peguei e falei, poxa, eu vou fazer entrevista. Fui, fiz a entrevista. Na hora da entrevista ele falou, você tem um potencial melhor para a parte comercial, não tanto para propaganda. Então eu vou preferir contratar uma menina que é neófita. Falei, tudo bem. Estava vindo de um cargo gerencial. Saí de lá, catei o metrô, fui para a igreja em São Paulo. E ali eu vi uma pregação de Marta e Maria, que a bispa estava pregando. Agradeci a Deus. Passou um mês, estava trabalhando aqui, tranquilo. Recebi um torpedo no meu celular, você vai receber uma ligação. Recebi a ligação, a pessoa falou, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, poxa, mas eu fiz a entrevista, você falou que o meu potencial era mais comercial.
Ele falou, não, para aquela vaga de São Paulo, a gente preferiu pegar aquela pessoa. Mas eu tenho uma vaga aí em São José do Rio Preto. Exatamente como você desejava. Isso. Aí eu falei para ele assim, você tem certeza? Ele falou, e aí você vai ter que fazer negociação e você também vai ter que fazer propaganda. Aí eu falei, tudo bem, mas e o processo? Ele falou assim, o processo você já fez. Bom, aconteceu que nós entramos num propósito firme, e naquele propósito eu consegui vender a casa, recebi a promoção, dentro de um ano que eu estava nessa empresa, de pleno para sênior. A hora que eu recebi, eu vendi a casa. Eu saí da imobiliária onde eu fiz a venda da casa, que o cara me pagou em dinheiro. Eu lembro que eu cheguei aqui, o senhor estava numa reunião, eu falei, chama o bispo da reunião. O senhor chegou até meio assustado, pensando que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não, bispo, está aqui o dízimo da casa que eu vendi, porque antes eu não era dizimista, mas depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu passei a ser dizimista. E não tem feito falta, pelo contrário, tem até sobrado. Né? Resumindo, restituído, por cabeça, grandes portas abertas. Qual foi a última grande conquista? O que aconteceu? A última, bispo, a gente estava... Escuta isso aqui. Nós estávamos no acampamento, eu, Roberval, Luciano, o pessoal que trabalha no acampamento infantil aí, e um senhor que já me conhece há alguns anos ligou para mim e falou assim, você confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou, então pega teu CPF, teu RG, você, a Vanessa, e venha comigo até um determinado local que eu vou fazer uma surpresa para vocês. E nós saímos do acampamento, até falamos para eles, nós vamos ter que dar uma saída, o senhor chamou a gente, eu não sei o que é. Cheguei lá, ele passou um apartamento para o nome meu e da minha esposa, como doação. Como? Doação. Como? Doação. Está aqui, ó. Olha o contrato. Instrumento particular de compra e venda. Olha isso. A pessoa liga para ele e diz, você confia em mim? Confio. Foi lá, numa negociação, e disse, um apartamento é seu. E assim, é bom ressaltar que ele falou, na hora nós ficamos espantados, eu e a Vanessa, falamos assim, poxa, mas o senhor tem certeza? Né? Ele falou assim, você iria fazer parte já do meu testamento, então eu prefiro já deixar em vida para você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você é um filho que eu não tive. Eu nunca esperava uma coisa dessa, nem eu nem ela, nós ficamos abertos. Operando Deus? Isso existe hoje, gente? Alguém dá alguma coisa para alguém? É seu pai, ele? É seu parente, ele? Um conhecido. Aí chama ele, e aí já está aqui até com documento para não ficar com conversa. Simplesmente estou passando. Quem moveu o espírito dessa pessoa? Quem moveu o coração dessa pessoa? Deus. Porque operando Deus, isso é um milagre. Deus transformou sua vida, Marcelo. Demais. É aquilo que eu estava falando para o senhor. Eu falei, bispo, Deus está restituindo de uma forma. E outra maneira também que eu falei com o senhor aquele dia, o senhor lembra que uma vez eu dei um cheque para o senhor de um dízimo? A hora que eu dei o cheque, não deu tempo de entrar o salário, o cheque voltou. Eu falei, pô, bispo, o cheque voltou. O senhor falou, fica tranquilo, fica em paz, a gente representa. Eu queria transferir minha conta para cá, a gerente do banco virou e falou assim, não transfere não, porque não vou poder fazer nada, não vou poder dar nada para você. Hoje deram um crédito de 180 mil reais para mim comprar um carro, estão dando cheque especial, deram o cartão, deram tudo, e o mesmo gerente que falou que não poderia fazer nada. Deus exaltou seu nome. Exaltando a cada dia mais, e tem coisa a mais para vir aí até o final do ano. Hoje, 2011, já é o melhor ano da sua vida. Com certeza. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que essa pessoa seja livre. Eu quero repreender todas as amarras do inferno contra a vida dela. Amarras que só têm entristecido e amargurado a vida dela. Eu quero repreender agora essa escravidão religiosa.
e determinar que a mente dela seja livre, que ela seja livre, que ela não tenha medo de romper com tudo aquilo que tem algemado a vida dela. Ela talvez está algemada, não consegue se mover, não consegue nem crer, porque foi incutido na cabeça dela que ela não deve crer, ela não deve pedir, ela não deve. E na verdade ela deve sim, ela deve possuir as suas promessas e uma vida abençoada, não uma vida cheia de escassez e de privações e triste, cinza, sem graça, sem vida. O Senhor quer que ela viva uma vida abençoada. E o Senhor está dizendo a ela, eu tenho sim uma vida abençoada para você. Eu tenho sim uma vida abençoada para você. Você pode sim viver as minhas promessas. Você não tem que aceitar uma vida contrária ao que eu conquistei na cruz. Eu tenho certeza que o Senhor está falando isso para ela. Você não tem que aceitar uma vida contrária. Você deve possuir uma vida abundante. Porque quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. Mas o Senhor, meu Pai, da vida abundante, que entre isso no entendimento dela. Ajuda ela a reagir. Onde esse programa estiver chegando, que saúde mental, emocional, física e espiritual estejam chegando também. Que poder de reação, que ela consiga romper com tudo aquilo que tem escravizado, amarrado a vida dela. Visita, meu Deus, lares, famílias e todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida e dá vitória. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber da água, que ela seja livre. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores para o teu reino. Eu abençoo a todos que estão comigo agora, com libertação e uma visão ampliada para a vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água e seja abençoado, abençoada pelo Senhor agora, com esse entendimento, e seja livre de tudo que te escraviza. Pode romper. Deus está nisso. Deus quer que você seja livre. Creia nas promessas dele. Se apegue a elas. E não num fardo religioso. Amém. Olha o Disque Vida aqui para ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde eu vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Você vai experimentar o melhor de Deus, as promessas de Deus. Ele tem uma vida abençoada para você. Coisas boas Ele tem para você. Entendeu? Você pode hoje nem acreditar que você ainda pode viver uma vida plena, feliz, abençoada, realizada. Mas Ele está dizendo, você vai viver. Mas isso depende mais de você do que de Deus. Porque é você que tem que dar um passo de fé. Você que tem que agir. Então haja. Esteja entre nós hoje. Em nome de Jesus. Coloca na cabeça que você vai estar no templo hoje. Deus está te buscando. Deus te abençoe muito e se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.